Olá! O Pesquisa e Ação de hoje fala sobre a ONG Horas da Vida. Com a premissa Uma Hora que Muda a Sua Vida, o programa conta com o apoio de médicos voluntários que doam horas para realizar atendimentos a pessoas de baixa renda. Aqui no estúdio eu recebo o Dr. João Paulo Nogueira Ribeiro, médico geriatra, empresário e fundador do programa Horas da Vida. Dr. João Paulo, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Kaique. Obrigado pela oportunidade e obrigado à TV São Judas. Ok. Doutor, vamos falar um pouco dos antecedentes da ideia, né? Como surgiu o Horas da Vida? Tá. A ideia, Kaique, surgiu... Eu já fazia isso de maneira informal no meu consultório e vários amigos, vários colegas, o profissional da área da saúde já tem isso na sua vocação de ajudar as pessoas e já pratica esse tipo de atitude, de atender pessoas de baixa renda no seu consultório. No final de 2012, quando a Consulta Clique, que é uma empresa de agendamento online de consultas que eu fundei, a gente atingiu um número muito elevado de agendas disponíveis online e eu percebi que alguns horários publicados online não eram utilizados. E o horário não utilizado ele é expirado, é perdido. E aí me ocorreu a ideia de utilizar esse horário perdido para beneficiar uma pessoa carente, alguém que não pudesse pagar pela consulta. Então a ideia surgiu de um clique, né? Foi Então, exatamente. Útil, agradável. Exatamente. Começou a ideia de se utilizar horários ociosos, mas na prática o que aconteceu foi que as pessoas, os profissionais, os colegas começaram a disponibilizar um horário da semana, um horário do mês, um horário quanto possível para atender essas pessoas no seu próprio consultório. Ah, entendi. E onde são realizadas essas consultas? As consultas, Kaique, são realizadas nos próprios consultórios dos médicos. Os próprios consultórios Sim. dele. Alguns eventos também são organizados na forma de mutirões, aí sim nas instituições parceiras. Ah, entendi. Então vocês também fazem mutirões, né? Também fazemos. Eu ia perguntar depois. Certo. E hoje, quantos médicos atuam pelo Horas da Vida? Quanta quantidade do quadro hoje? Se você me permite, ainda falando um pouquinho sobre nosso escopo de atuação, nossas frentes de atuação, além das consultas que a gente realiza ali no mês a mês, no consultório do profissional, a gente faz os mutirões nos campos ou nos locais das instituições parceiras, das ONGs parceiras do programa. Um pouquinho mais adiante eu posso falar quais já pertencem, quais já são parceiras nossas. E também palestras educativas, no sentido de orientar um pouco mais a população para prevenção e promoção de saúde. Ah, bacana. Hoje, felizmente, já participam aí do Horas da Vida mais de 350 profissionais. E aí não só médicos, são profissionais das 9 áreas da saúde, dentistas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, todos os profissionais da área da saúde já participam do Horas da Vida. Caramba, 350. 350. É um número bastante significativo. Sim. E eles atendem todas as especialidades? Sim. Todas. Além das 9 profissões, a gente tem 25 especialidades médicas, né? A pediatria, geriatria, cardiologia e por aí vai. Voltando aos mutirões, eles são realizados aonde? Os mutirões são realizados no campus ou no local da instituição parceira, como a Fundação Baquiana do maestro João Carlos Martins, que foi a primeira a fazer parceria com Horas da Vida. Começamos com as crianças do projeto de musicalidade do maestro, na comunidade de Paraisópolis, e a gente organizou lá o primeiro mutirão para as crianças que tinham dificuldade de enxergar. Muitos ali tinham dificuldade de aprender a música erudita, porque não conseguiam enxergar a partitura. E aí a gente leva os médicos para fazer a triagem e após selecionar esses casos, quem precisa mesmo de uma consulta, aí a gente leva para o consultório, que tem toda uma aparelhagem que o oftalmologista precisa para ver e prescrever o óculos corretamente. Entendi. E o senhor percebe já com quase 2 anos, né, de Horas da Vida, que há uma área mais procurada nos seus pacientes? Em geral, são as áreas básicas, a pediatria, a clínica médica, a geriatria. Ortopedia também tem bastante procura por conta das queixas das dores. E a oftalmologia, que muitas vezes é negligenciada. Às vezes a pessoa só se atenta para esse problema quando a queixa já está avançada. Por vezes fica ali com uma dor de cabeça, com uma dificuldade de enxergar, mas não tem esse olhar ainda para prevenção. E no Horas da Vida a gente tenta trazer isso também. Não espera só que o problema aconteça, mas, à medida do possível, a gente consegue orientar para que as pessoas possam estar mais atentas, mais abertas para a prevenção. E mesmo com esse número
significativo, ainda existe dificuldades em encontrar profissionais de determinadas áreas? Em algumas áreas, nem tanto, mas em algumas localidades, sim. Tá? Hoje, o Horas da Vida está presente na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Florianópolis, mas essencialmente concentrado em São Paulo. A gente precisa aí de uma divulgação maior, de uma sensibilização desses profissionais nas outras localidades para que o programa possa crescer e a gente consiga atender mais pessoas carentes. Certo. E o programa, ele realiza toda a consulta, ou melhor, todo o tratamento ou só a consulta? Tá. O programa, ele faz primeiro, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o programa. Ele faz a conexão da doação de horas de profissionais para pacientes assistidos por instituições parceiras. Então, o Horas da Vida não é aberto para qualquer pessoa da comunidade por enquanto, tá? Ele é exclusivo para uma pessoa que é assistida por uma das 11 instituições parceiras. Quem for ver lá no nosso site, horasdavida.com.br, na verdade agora é horasdavida.org.br, que a gente se transformou no instituto, vai poder lá ver a Fundação Baquiana, a APAI, a Unibis, Saúde Criança, enfim, são 11 instituições. Então, esses atendimentos, essas consultas são voltadas para esse público. Como a gente conta com trabalho voluntário, o nosso compromisso é fornecer um atendimento humanizado e resolutivo, mesmo que seja uma consulta. Aquela consulta onde o médico para olhar no olho, ter o calor humano, prestar atenção mesmo na queixa do paciente. E mesmo que seja numa única consulta, mudar de patamar o tratamento desse paciente. Tá? Fazendo uma prescrição, pedindo o exame para se fazer um diagnóstico ou encaminhando para o lugar correto. Mas, na prática, o que acontece é que os próprios profissionais se sensibilizam com os casos e acabam fazendo um acompanhamento. Isso já é bastante frequente na psicologia, tá? Dificilmente um psicólogo doa um atendimento só, ele doa 10, 12 para poder fazer um tratamento. É comum também com um dentista, que não faz só um atendimento, acaba fazendo aí mais de um atendimento para finalizar um tratamento. Bacana. E, assim, quando as pessoas procuram o programa, quais os relatos que elas fazem, né, das experiências dela em hospitais públicos, por exemplo, ou UBSs? Tá. Aparece muita queixa deles em relação a essa atenção que não é dada a esses casos, principalmente esses que o senhor mencionou? Aparece. As queixas principais aí que a gente vê é a questão da fila, às vezes da dificuldade de agendamento para uma ou outra especialidade e o tempo de espera, e por vezes a rapidez no atendimento, né? Às vezes ali o profissional tá sobrecarregado, da rede está sobrecarregado, tem uma dificuldade, talvez a falta de estrutura para a rede, então acaba levando esse tipo de queixa aqui, que principalmente está focado na demora e no tempo e às vezes na qualidade do atendimento. O senhor é médico geriatra, né? Eu queria saber se existe uma demanda de pacientes da terceira idade que procuram o Horas da Vida para consultas. Tá. Existe? Tem? Existe. O Horas da Vida, ele atende ali toda a população, desde as crianças, passando pelos adultos, mas até os idosos. E claro, quanto mais se vive, maior a chance da saúde sofrer alguns agravos, algumas complicações, surgirem as doenças, né? E nessa faixa etária, a prevalência, a ocorrência de doenças é mais frequente. Então, existe sim uma demanda um pouco maior dessa faixa etária, bastante voltada a questões de memória, a questões de alteração de humor, principalmente ligado à depressão, luto, em algumas vezes, tá? E também, Kaique, relacionado às questões de mobilidade, dificuldade de locomoção, dificuldade de andar mesmo. Por vezes por artrose, por doença de Parkinson, por doenças crônicas que vão acometendo os indivíduos e vão levando à limitação, a uma queda de funcionalidade, a uma dependência mesmo ao longo dos anos. Vou fazer uma rápida pausa para o intervalo, tá? Tá bom? Na volta, o Dr. João Paulo Nogueira conta mais sobre o programa Horas da Vida. Não saia daí, voltamos logo.
O Pesquisa e Ação está de volta com o médico João Paulo Nogueira Ribeiro, do programa Horas da Vida. Doutor, o senhor também é cofundador, né, do Consulta Clique, que é um sistema de agendamento online. Como a plataforma facilita o cotidiano de vocês, médicos? Isso. Na verdade, eu sou o fundador do Consulta Clique e fundei o Horas da Vida com o meu sócio, que é o Rubem Ariano. Certo. Até eu preciso dar um crédito muito grande, que eu estou aqui na frente das câmeras, mas ele e a nossa equipe que me ajudam a gente colocar tudo isso de pé. O Consulta Clique, ele nasce quando eu vi uma oportunidade de facilitar o acesso à saúde, facilitar a conexão entre os profissionais da saúde e as pessoas. Hoje a gente já faz tudo pela internet, né? Difícil, se você não comprar um ingresso do cinema pela internet, dificilmente você chega lá na hora e vai ter um ingresso disponível, né? O internet banking, o uso da internet para compra de passagens aéreas. Então eu quis levar essa inovação também para a área da saúde, no sentido de inovação, no sentido de economia. O consultório fica aberto ali 24 horas, nos 7 dias da semana. Por vezes, pode facilitar o trabalho presencial da secretária, ou para aquelas profissões que não precisam da secretária, o paciente consegue, o profissional, aliás, consegue ter esse gestor da agenda dele na internet. Consegue também, com isso, diminuir o índice de não comparecimento, o índice de no-show, que é grande no mercado, tanto no público quanto no privado, né? E para o paciente é muito mais confortável. Ele consegue achar na hora mais conveniente, no ambiente da casa dele, do trabalho, onde for melhor, com a privacidade, que hoje é comum em ambientes com espaço aberto. Às vezes você quer marcar lá um ginecologista, um urologista, vai fazer um exame ou outro, as pessoas ficam intimidadas de estar falando ao telefone. O Consulta Clique ajuda na privacidade disso também. E de conhecer um pouquinho o perfil desse profissional. Então você consegue ver ali a fotografia, onde ele foi formado, onde ele atende, quais são as áreas de competência e depois escolher o horário melhor e fazer esse agendamento. Ou seja, estreito o laço, né, entre médico e paciente. Exatamente. Bacana. Exatamente. E o Consulta Clique, ele, junto comigo e com o Rubem, ele doa essa plataforma de inteligência da internet para o Horas da Vida, para fazer toda a inteligência da tecnologia para a conectividade do voluntariado e para atender as pessoas de baixa renda. E o Consulta Clique, ele é um sistema local ou ele está em vias de expansão? O Consulta Clique, a gente conseguiu escalar e hoje ele está presente, além do Brasil, ele está presente em Portugal, na Espanha e na Romênia. E com isso a gente ganhou um prêmio da Universidade de Harvard, da disciplina de inovação, em 2012, que foi também um prêmio de grande satisfação para nós. E curioso, Kaique, que uma das coisas desse prêmio, que resultou numa consultoria para nós, claro, vários fatores foram levantados, viraram a empresa de cabeça para baixo, através de análise e conference, mas um ponto marcante dessa consultoria foi para a gente aumentar o engajamento com a sociedade. E a gente teve a felicidade de materializar esse aumento do engajamento, esse aumento da proximidade com a sociedade com Horas da Vida. Vocês ganharam o Prêmio Cidadão Sustentável 2013, né? Que é um projeto feito em parceria com o site Catraca Livre, a Rede Nossa São Paulo e a Rádio CBN. Isso. Conta pra gente um pouco sobre esse prêmio, essa premiação e seu significado para o programa, né? Tá. Kaique, para nós foi uma grande satisfação, porque, para ser sincero, a gente não esperava. Claro, a gente foi selecionado como um dos finalistas, né, por um júri popular, por uma escolha popular, e tinha ali uma votação que ocorria pela internet, uma votação popular, e depois um júri técnico, que ia eleger o ganhador do ponto de vista técnico. Então, na primeira etapa, a gente conseguiu passar aí por várias ações, várias ONGs, vários projetos, e ser selecionado como um dos 8 finalistas. E a felicidade de ganhar o prêmio como o prêmio principal no júri técnico. Para nós, isso foi muito importante porque mostra o reconhecimento, que mesmo com pouco tempo, a gente está conseguindo impactar, mudar um pouco a vida de algumas pessoas e ser reconhecido. Exatamente, bacana. Inclusive tinha um time de peso, né? O Dr. Drauzio Varela estava lá, inclusive o Dr. João Carlos Martins. Isso. Muito legal. Parabéns. Obrigado. A ONG tem parceria com a Fundação Baquiana Filarmônica, né? Que a gente até citou aqui agora, do maestro João Carlos Martins. Isso.
que realiza também um belo trabalho entre os jovens da comunidade de Paraisópolis através da música. Como surgiu essa parceria? Vocês já se conheciam? Como é que foi? Já, deixa eu te contar um pouquinho. Na verdade, foi o seguinte, quando a gente vislumbrou a possibilidade de oferecer consultas gratuitas para pessoas de baixa renda, surgiu uma questão, para quem a gente poderia destinar essas consultas? Tá? Porque consulta de graça, com médicos bons, todo mundo quer e muita gente precisa. Exatamente. Então, conversando até com o Gilberto de Mestai, da Catra Calife, um grande amigo, um parceiro nosso, ele falou, e se vocês doassem essas consultas exclusivamente no começo, para pessoas de baixa renda, mas ligada às instituições sociais que têm um trabalho sério, um trabalho reconhecido. E aí foi muito bacana, porque eles já fazem essa primeira triagem para a gente. Eles selecionam essa pessoa que de fato precisa de um atendimento. Tá? Então a primeira foi a Fundação Baquiana do João Carlos Martins. Eu tinha um conhecimento próximo, mas nem tanto. A gente acabou estreitando aí o vínculo depois da parceria. E depois vieram outras 10, tá? Não sei se eu vou lembrar todas aqui, mas depois a gente pode checar isso, ou quem quiser ver pode ver lá no horasdavida.org.br, pode checar a relação das 11. Mas a Fundação Baquiana, a Afroreg, no Rio de Janeiro, Saúde Criança, que está presente no Rio, em Porto Alegre e Florianópolis, a Unibis, o Lar Sírio, o Clube dos Paraplégicos, enfim, são 11 instituições, tá? E como a Esther foi a primeira, teve essa proximidade e a felicidade de caminhar bem e de andar e de impulsionar o programa. Quem também é parceira do Horas da Vida é a doutora Ana Escobar. Ela deixou um depoimento exclusivo para o nosso programa. Vamos ver? O programa Horas da Vida é um programa em que eu acredito firmemente. Ele é um programa sério e ele é um programa que pode mudar a vida de muitas pessoas. Na verdade, pode e já está mudando a vida de muitas pessoas. O Dr. João Paulo é um médico sério, é um médico competente, é um médico que dedica boa parte da sua vida ao Horas da Vida. E eu acho isso muito importante, porque graças ao esforço do Dr. João Paulo, muitas crianças e adultos estão conseguindo ter acesso a serviços de saúde e a condições de saúde que antes não tinham. Se cada médico puder doar um pouquinho da sua hora de trabalho para as pessoas que têm necessidade, a gente pode junto fazer realmente muita diferença. Por isso é um programa que eu acredito e por isso me filiei ao Horas da Vida. Doutor João Paulo, doutora Ana também, ela parceira do Horas da Vida. Conte mais um pouco essa parceria. Olha, a doutora Ana é uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito bastante, que eu já conheço de bastante tempo. E para nós é uma satisfação e uma chancela muito grande, porque ter uma médica com a competência, com o peso dela, para poder divulgar um pouco do conhecimento, mesmo que seja nas palestras, na orientação, no que ela escreve, para nós é de muito valor. Obrigado, Ana. Legal. O programa ele está em outros estados, como só está através das associações com ONGs, né? Como funcionam essas parcerias? Inclusive com empresas também, né? Isso. Em outros estados, para a gente poder atender os pacientes, a gente tem a parceria com instituições de outros estados. No Rio de Janeiro tem o Afroreg e a Saúde Criança. Em Florianópolis, em Porto Alegre, tem a parceria com Saúde Criança também. A ideia é ampliar o programa e, quem sabe, um dia aí chegar a todo o território nacional. Na verdade, essa é a nossa vontade, esse é o nosso sonho. Mas, para isso, a gente tem que fazer de maneira balanceada, por etapas, tá? Para que haja um balanceamento, um equilíbrio entre o número de profissionais que doam horas e o número de pessoas para receberem essas horas. A gente tem até uma fila de espera de associações querendo fazer parceria, só que a gente tem que manter um equilíbrio com os profissionais que do outro lado estão entrando para fazer a doação de horas. Então, era isso que eu ia perguntar, né? Se existia planos de expandir o programa para lugares remotos, como o Norte e Nordeste, onde há, vez ou outra, dá surtos de doenças, né? Sim, Caio. E, geralmente, médicos são complicados, né? Às vezes não conseguem chegar a algumas cidades, às vezes falta. Um dos nossos grandes desafios é sensibilizar pessoas, profissionais que queiram participar para que a gente possa levar esse programa, expandir e atender muito mais pessoas. Uma parceria com universidades está sendo desenhada para poder
levar conhecimento de grandes especialistas a longas distâncias. Você imagina o seguinte, eu tenho um profissional lá no interior do Tocantins que tem uma dúvida, ele é um clínico geral, ele é um pediatra, mas que tem uma dúvida de um caso difícil. Isso vai poder ser discutido à distância, via telemedicina, usando o Horas da Vida. Telemedicina, você fala montagem de programas que passem esse conteúdo para esses lugares. Que passa esse conteúdo ou até um plantão de dúvidas. Por exemplo, toda sexta-feira de manhã, um grande especialista, via Skype, via qualquer mecanismo onde você consiga ver o interlocutor, a pessoa que está lá do outro lado, para tirar uma dúvida. Olha, nesse caso específico, o que eu devo fazer? Peço esse exame, eu encaminho para um especialista. Qual o melhor caminho, qual a melhor conduta para eu seguir nesse caso aqui? Então, a gente vai conseguir disseminar ou levar a longas distâncias um conhecimento que hoje ainda está um pouco concentrado nos grandes centros. Ou seja, fazendo formas alternativas de levar essas informações até esses lugares. Exatamente. Poxa, muito interessante. Doutor, quais as formas de contato para agendar uma consulta pelo Horas da Vida? Para agendar com Horas da Vida, o paciente deve procurar o serviço social da instituição parceira. Tá? Ele não consegue agendar diretamente no Horas da Vida. Ele precisa estar ligado a uma dessas instituições, procurar o serviço social e aí ele já vai entrar em contato direto conosco, passar por uma triagem e realizar esse agendamento. Doutor, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu queria que o senhor me resumisse em uma frase a ONG Horas da Vida. Horas da Vida, como o nosso slogan diz, é uma hora que muda a sua vida. E o que a gente tem visto na prática é que muda muitas vezes mais de quem doa do que de quem recebe. Foi curioso, teve um caso do Micael, lá da Unibis, ele veio para a gente com uma queixa de deficiência de atenção e de uma deficiência intelectual. Tinha até uma hipótese, ele estava interrogado um caso de autismo. Ele passou pela triagem e, no final das contas, ele tinha miopia, ele não enxergava de longe. O máximo que ele conseguia enxergar era essa distância. Tá? Então, passou pela consulta com o oftalmologista, ganhou os óculos e saiu enxergando. Aí alguém brincou comigo e falou, olha, nossa, ele não enxergava nada. Eu falei, acho que eu é que não enxergava nada. Né? E assim a gente consegue, com um pouquinho, e somando esse esforço que cada um dá a sua parte, o que for possível, fazer a diferença na vida de muita gente. Perfeito. E só para elucidar, né, as instituições parceiras, o site delas estão no site? Estão no horasdavida.org.br. E eu posso fazer um pedido? Pode. Então, meu pedido é o seguinte, todo mundo pode ajudar o Horas da Vida. As pessoas, quem está nos assistindo, pode ajudar divulgando, compartilhando para os seus amigos. Os profissionais de saúde podem ajudar atendendo consultas, doando uma palestra, participando do mutirão, da forma que for possível. As pessoas também podem indicar profissionais para que conheçam o programa e participem. E as empresas podem ajudar apoiando com patrocínios para que o programa cresça. Tá ótimo, fica o recado. Bom, doutor João Paulo, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui. E continue esse trabalho de grande sucesso, que eu tenho certeza que vai ganhar, além de muitos outros prêmios, esperamos, vai seguir uma carreira em ascendência aí, com certeza. Eu que agradeço, obrigado a você e a TV São Judas. Tá ótimo. Bom, Pesquisa e Ação fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar as novidades da nossa programação curtindo nossa página no Facebook ou acessando o nosso site www.usjt.br/TV São Judas. Obrigado pela presença e até a próxima.